Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre a troca de comando na Petrobras. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, é o novo indicado do governo federal para substituir o general Joaquim Silvio Luna na presidência da maior empresa do Brasil. O Planalto entende que a Petrobras, sob a liderança do general, estava sendo omissa em desempenhar sua função social. O próprio presidente da República criticou os sucessivos aumentos dos combustíveis nas refinarias, que repassavam ao consumidor final muito da volatilidade dos preços internacionais do petróleo. Por outro lado, essa política ajudou a catapultar os lucros da companhia para a casa de 106 bilhões de reais em 2021, o maior lucro líquido de uma empresa de capital aberto já registrado no Brasil. E vamos combinar que a alta lucratividade da Petrobras, especialmente em tempos de crise, em tempos de inflação, desperta o socialista ressentido que se esconde dentro de cada um de nós. Mas como diriam os saudosos mamonas assassinas, essa é uma faca de dois legumes. Cumpre registrar que o maior beneficiário dos lucros da Petrobras é o próprio Tesouro Nacional. Entre dividendos e impostos, a empresa contribuiu com mais de 230 bilhões de reais aos cofres públicos só em 2021, nada menos que 26 milhões de reais por hora. Além disso, os governadores surfaram gostosamente essa onda da alta de preços dos combustíveis e, com perdão do trocadilho, bombaram a sua arrecadação via ICMS, o principal tributo a incidir sobre a gasolina, o álcool e o diesel. Alguns estados ampliaram a base de cálculo do imposto e outros, como São Paulo, chegaram a aumentar alíquotas em plena pandemia. O resultado foi um crescimento de 22% na arrecadação do ICMS de 2020 para 2021, ou, em números absolutos, 117 bilhões de reais a mais na mão dos governadores. Portanto, políticos não têm muita moral para sair apontando o dedo por uma Petrobras lucrativa. Ao criticarem os bons resultados da companhia, os políticos estão essencialmente cuspindo no prato que comem. Sob a gestão Guedes-Bolsonaro, com Castelo Branco e Silvio Luna no comando, a Petrobras lucrou 40 bilhões em 2019, 7 bilhões em 2020, apesar da paralisação econômica, e 106 bilhões em 2021, no pior ano da pandemia. Não fossem esses excepcionais resultados e os seus desdobramentos em tributos, em dividendos, não sobraria dinheiro em caixa para os nossos ilustres parlamentares rechearem os bolsos da classe artística com mais de 20 bilhões de reais via Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo. Também não haveria espaço no orçamento para os partidos morderem 6 bilhões de reais em plena crise econômica a título de fundo partidário e fundão eleitoral. E podem ter certeza que faltariam recursos para os nossos governadores concederem aumentos salariais tão generosos aos servidores estaduais em pleno ano eleitoral. Ainda assim, a hipocrisia reina entre deputados, senadores e governadores que insistem em vilanizar e demonizar o tal PPI, o preço de paridade de importação. Essa política da Petrobras, estabelecida em 2016 a fim de recuperar a empresa após anos de corrupção sob o PT, determina que os preços dos derivados de petróleo nas refinarias nacionais devem seguir as cotações do mercado internacional, até por se tratarem de commodities negociadas em dólar. E como o Brasil não é autossuficiente em petróleo leve e derivados, nós importamos grande parte do combustível que nós consumimos. Aí vem um inconsequente, irresponsável e mentiroso como Lula da Silva dizer que vai abrasileirar o preço da gasolina na marra. E é fácil entender o desastre que aconteceria. Como o preço internacional de compra em dólar seria mais caro que o preço nacional de venda em real, ninguém ia querer importar combustível tomando prejuízo. E assim haveria uma crise de desabastecimento. Em outras palavras, faltaria gasolina e óleo diesel para fazer o país andar. Portanto, descolar Petrobras da realidade internacional não é a solução. Tabelar preço e estabelecer fórmulas artificiais de precificação também não é solução. A solução sustentável para conter a alta dos combustíveis passa por redução, simplificação e unificação de impostos, isenção tributária temporária e, no máximo, excepcionalmente, a criação de fundos de compensação, e tudo isso já está sendo implementado ou estudado. No próximo bloco,
a gente avalia se o futuro presidente da Petrobras está mais para abrasileirar a gasolina, como Lula, ou mais para respeitar os preços de mercado, como seus antecessores. Boletim Coppola. Você sabe qual foi o jornal mais lido durante as eleições de 2018? A Gazeta do Povo, um jornal 100% digital dedicado a construir um país mais livre, mais próspero e mais seguro. Por isso, eu aceitei o convite para participar do time da Gazeta junto com outros colegas aqui da Jovem Pan, como o Alexandre Garcia, a Cristina Grêmio, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza. Para ter acesso ilimitado a esse conteúdo, acesse gazetadopovo.com.br/Caio ou clique no link aqui no descritivo desse vídeo. E vamos fazer da Gazeta do Povo o jornal mais lido também nas eleições de 2022. Boletim Coppola. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre a troca no comando da Petrobras. No bloco anterior, nós deixamos uma pergunta no ar. Será que o novo presidente da companhia está mais para abrasileirar o preço da gasolina, como o Lula propõe de forma demagógica, ou será que ele é mais do tipo que respeita os mecanismos do livre mercado? Para responder essa questão, nada melhor do que recorrer às palavras do próprio Adriano Pires, indicado pelo governo como futuro presidente da maior empresa brasileira, da qual todos nós, involuntariamente, somos sócios. Em outubro do ano passado, ele escreveu o seguinte, aspas, a solução definitiva só virá com a privatização da Petrobras. Enquanto a empresa for de economia mista, tendo o Estado como controlador, os seus benefícios corporativos e as práticas monopolistas serão mantidos a favor da corporação e muitas das vezes contra o interesse do Brasil. Vocês ouviram isso? É o som mavioso da sensatez. E como ele é agradável. Em Mateus 6,24 está escrito, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mas a Petrobras é um caso ainda mais complexo, pois ela serve a três senhores. A Petrobras serve ao mercado, a Petrobras serve ao Estado e a Petrobras serve à sua própria corporação privilegiada, os 45 mil funcionários que recebem, em média, R$25 mil por mês. Há milhares de trabalhadores na Petrobras ganhando entre salários, penduricalhos e as tais verbas indenizatórias, remunerações bem acima do teto constitucional do Executivo. Tem cara lá tirando R$145 mil por mês. E não se trata aí de um cargo de diretoria. Claro que a situação já foi muito pior. Só durante o governo Bolsonaro foram dispensados 13 mil colaboradores, mas na época do Petrolão, mais precisamente durante o governo Dilma, a Petrobras chegou a ter 86 mil funcionários, um verdadeiro cabide de emprego. Atualmente, com 40 mil funcionários a menos, a empresa acaba de registrar lucro recorde e está livre de escândalos de corrupção. Que coincidência, não é mesmo? Mas voltando a falar do novo indicado à presidência, Adriano Pires entende que a Petrobras não pode servir a vários senhores em prejuízo do consumidor e já sinalizou nos seus artigos que é favorável à abertura de mercado e à quebra das práticas monopolistas da Petrobras, o que teoricamente estimularia a concorrência favorecendo a queda nos preços dos combustíveis, exatamente como ocorreu nos anos 90 e nos anos 2000 com o setor de telefonia. Adriano Pires já deu outras declarações importantes. Ele é a favor da paridade internacional de preços e constatou que países que não seguem essa regra básica de mercado estão fadados a repetirem o fracasso da Venezuela, que, aspas, destruiu sua indústria de petróleo, bem como sua empresa petrolífera, a estatal PDVSA. E sobre a proposta demagógica do Lula, da Silva, que, embriagado aí nas suas próprias mentiras, bravateou que vai abrasileirar o preço da gasolina, me tranquiliza saber que o futuro presidente da Petrobras escreveu há poucos dias que o debate sobre preços de combustível no Brasil envolve, aspas, muita ideologia e pouca racionalidade, denunciando que as intervenções do governo Dilma provocaram um rombo de 40 bilhões de dólares no caixa da Petrobras. Além disso, Adriano Pires fez um apelo. Não é fácil nem simples, mas não podemos e não devemos, mais uma vez, cair em propostas populistas.
Aparentemente, Lula terá que tomar o poder mais uma vez para conseguir quebrar o país mais uma vez, abrasileirando o preço da gasolina mais uma vez, como fez Dilma Rousseff. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.